Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estou aqui para a nossa série A Ética e a Estética. Se você quiser saber por que eu escolhi esse nome e não viu o meu primeiro vídeo, é só entrar ali no GTV que ele vai estar lá. E aí você vai saber o que é a ética, o que é a estética e por que eu escolhi esse nome e quais vão ser os conteúdos dessa série que vai ser longa, porque trata da conduta humana, não tudo que é possível falar sobre a conduta humana, mas sim faz um repasso aí geral para que a gente possa refletir, né, sobre quem é o ser humano e ao que ele está sendo, ao que ele é chamado, né, ou seja, diz respeito a todos nós sem exceção. Você vai entender também ao longo dos vídeos o que é a ética, o que é a estética, porque eu vou repetir alguns conceitos, porque são esses conceitos que permeiam todos os vídeos. Hoje a gente vai falar sobre a vontade. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a inteligência. Se você não viu, também você pode ir lá no GTV, que é o segundo filme da nossa série, que é a inteligência. Esse subcapítulo eu chamei, dentro da ética e a estética, de Conhece-te a ti mesmo. Ele abarca a inteligência, a vontade que a gente vai ver hoje, a afetividade na próxima semana, as emoções, os sentimentos, na próxima semana, e depois na outra a gente vai falar sobre a liberdade, fechando esse bloco do Conhece-te a ti mesmo. É claro que existem muitas maneiras da gente se conhecer. Hoje em dia a gente está habituado a coisas que são mais de ordem prática, para descobrir a nossa vocação profissional, por exemplo. Tem muitos testes que a gente chama de caracterologia, que mapeia ali como que é o nosso temperamento, coisas que a gente pode potencializar, defeitos possíveis que a gente tem como decorrência do nosso temperamento para melhorar e tal. Tem o MBTI, por exemplo, né, que é bastante conhecido, principalmente dentro das empresas e tudo. Mas não é disso que a gente vai falar no Conhece-te a ti mesmo. É uma coisa mais profunda, muito mais profunda e anterior, que é a nossa condição de ser humano e o nosso papel no mundo, na sociedade, na família, dentro de todos os nossos relacionamentos, na sociedade do trabalho. Então, é disso que se trata quando eu falo Conhece-te a ti mesmo. É muito maior, muito mais amplo e muito mais rico do que o temperamento concreto de cada pessoa. Diz respeito a todos, né? Diz respeito àquilo que a gente deve fazer para alcançar a vida boa, né? Aquela vida que vale a pena ser vivida. E o nosso mote aqui, o nosso lema, né, de toda essa série, a ética e a estética, é a seguinte frase: não há nada mais belo do que o homem virtuoso. Então, é isso, tudo que a gente for falar durante essa série vai sempre voltar a essa frase, que é tão pequenininha, tão simples, mas tão verdadeira como a gente vai ver. Bom, então vamos começar a falar da vontade. A vontade, ela está relacionada diretamente com a inteligência. Na verdade, é uma função da inteligência. Às vezes a gente pensa que a vontade é o que eu quero, o que eu não quero fazer, ao sabor do momento, das circunstâncias, ou dos meus sentimentos. Não. A vontade, ela é muito mais poderosa do que simplesmente agir de acordo com o que a gente sente em cada momento. Que pode nos levar a coisas boas, mas também pode levar a gente para um buraco, né? Para coisas que a gente não gostaria que acontecessem. Então, os sentimentos, eles não são parâmetros do que é o bem que eu devo perseguir naquele momento. Mas isso a gente vai deixar para a próxima semana. Então, a vontade, ela é uma função da inteligência, né? Assim como a inteligência, ela tem como objeto o conhecimento, né? Conhecer as coisas que estão à nossa volta, conhecer circunstâncias, conhecer nós mesmas, né, o que nos rodeia, as outras pessoas. Então, o conhecimento é o próprio da inteligência. A vontade, ela está ordenada a querer. Querer o quê? Aquilo que a inteligência conhece. Que aqui a gente vai chamar... A inteligência pode conhecer muitas coisas, como a gente viu, na verdade ela é infinita, né? Ela não tem assim, bom, até aqui já conheci tudo que tinha para conhecer, não, né? A nossa inteligência é infinita, ela pode conhecer tudo, né? Tudo que existe, ela pode conhecer, né? O que pode ser limitado é o nosso tempo para conhecer tudo, sem dúvida nenhuma, mas a inteligência em si, ela é ilimitada. E a vontade também, né? Porque, claro,
sendo uma função intelectual, ela vai querer aquilo que a inteligência apresenta para ela, né? Então, se a inteligência busca o bem, né, e encontra esse bem, ela vai apresentar para a vontade esse bem e a vontade vai aderir a esse bem, mas sempre é algo racional. Por quê? Porque passa pela nossa inteligência, passa pela razão, né? E pode vir, assim, de mão dada, com algum sentimento favorável ou não. Ou talvez tem coisas que são boas para nós, né, que nos levam à vida boa, a viver a vida que vale a pena ser vivida, mas que são bens que a gente chama árduos, exigem esforço da nossa parte, né? Então, isso é importante a gente saber e diferenciar, né? Que o assunto do eu tenho vontade de fazer, eu faço, eu não tenho, eu não faço, da nossa linguagem hoje é uma forma muito inapropriada de falar da vontade, porque a vontade é muito mais rica do que agir de acordo ao sabor dos sentimentos, né, do nosso humor, né, e tem tantas coisas que a gente se arrepende por conta disso. Então, a vontade, ela tá para mais. A vontade, ela também está ligada à liberdade. Por isso, nessa nossa conversa aqui, eu não vou falar tudo sobre a vontade, porque tem coisas que eu vou abordar na próxima semana, sem ser a próxima semana a outra, com relação à liberdade, porque elas estão muito conectadas, né? Então, a vontade, ela traz consigo uma responsabilidade. Por quê? Porque eu quero, né, eu dou um passo, né, quando eu impulsiono alguma ação, né, pela minha vontade, eu faço sempre de maneira consciente, né? Se é uma ação livre, evidentemente, se eu não estou sendo coagida ou o que for, né, algo que tira a minha liberdade, mas se ela é livre, ela é a minha ação, não é a ação do outro, ela é a minha ação. Eu agi conscientemente daquela forma, sendo consciente do que eu estava fazendo e consciente das circunstâncias em que eu estava agindo, né? Então, por isso, né, por conta dessa vontade livre que a gente tem, né, são ações voluntárias, eu faço porque eu quis fazer aquilo, vem junto uma responsabilidade, que às vezes são coisas que a gente esquece, né? A gente quer viver essa vontade meio ligada aos sentimentos, né? Faço o que eu quero, me deixa em paz, né? Às vezes vem alguém dar um conselho, é típico quando a gente era adolescente, né? Que a mãe chegava, falava, né, e tal, e a gente não queria ouvir, falava assim, me deixa, né? Deixa eu fazer o que eu quero. E às vezes a gente, né, bateu a cara na porta, né? Porque saiu mal. Então, normalmente a gente tem essa ideia, quer dizer, hoje em dia, né, com relação à vontade, que é uma ideia bastante rasa, né? E a gente faz o que quer e depois a gente não quer as consequências daquilo que a gente faz, né? Aí a gente começa a colocar a culpa nos outros, colocar a culpa nas circunstâncias, colocar a culpa, sei lá, em quem for, menos em nós. Daí isso é uma imaturidade, né? A gente tem que entender que a nossa vontade livre sempre vem de mão dada com a responsabilidade. Por isso que o ser humano, ele pode ser exigido ao ser humano que ele preste contas das suas ações, perante os outros, perante a lei, perante a sociedade, porque as ações são dele, não são de outra pessoa, não, são dele, né? E por isso ele tem uma responsabilidade com relação às consequências dessa ação. Então, isso é importante também a gente ter em conta quando a gente fala da vontade, né? Sair daquele nível raso, da vontade, eu faço o que quero, ou daquela ideia de autenticidade, né, que é completamente equivocada, né, do eu faço o que eu quero e me deixa em paz, né? A gente tem que promover a vontade que é rija, né, vamos dizer, aquela vontade que de fato é uma vontade racional, que é para isso que ela tá, né? Ela não tá para ser como uma subalterna do que dizem os nossos sentimentos, né? A vontade é uma potência elevada, como é a inteligência, né? São as potências espirituais que a gente tem, materiais, que nos tornam seres humanos e não animais, né? O animal, ele não tem vontade. O animal, ele segue os seus instintos e faz muito bem, porque ele não foi dotado disso. Agora, nós fomos dotados, né, de inteligência, de vontade, de liberdade, né? E, portanto, a gente tem que
ter essa guia na nossa vida, né? Quer dizer, onde eu quero chegar? Qual é o meu fim, né? Bom, com relação aos fins, né? Então, a vontade, ela tem dois momentos, embora às vezes algumas ações nossas sejam ao mesmo tempo, esses dois momentos, às vezes tem um curto intervalo, às vezes tem um longo intervalo, né? Então, claro, o primeiro momento da vontade é quando eu tenho esse desejo daquele bem que eu quero possuir, né? Quando eu falo aquele bem que eu quero, quando eu falo desejo, né, diz respeito à nossa inclinação, à nossa tendência ao bem, né, no sentido de que a gente vê que aquilo é o que vai nos tornar mais plenamente humanos e, portanto, mais plenamente felizes, né? Então, o primeiro ato da vontade é esse desejo do bem, quer dizer, a inteligência ela conhece o bem, apresenta para mim a vontade e eu quero aquele bem, porque ele é um bem verdadeiro, né? É o bem próprio de um ser humano. Então, essa é um primeiro movimento. O segundo movimento da vontade é a escolha, é a eleição. Então, nesse momento, eu vou escolher quais são os meios, como eu vou chegar a conquistar esse fim, que é aquele bem que eu desejei. Então, eu vou colocar os meios aí para levar à prática aquilo que está só no universo dos meus desejos. Quando eu falo disso, eu sempre lembro do típico dilema, né? Qual roupa eu vou colocar hoje, né? Então, isso é o mais, né, gráfico no meu modo de ver. Então, você vai lá, abre o seu armário e é um momento de decisão, porque a vontade né, a potência das decisões, é aí onde eu decido, né? Não sabe de nada, a inteligência conheceu bem, saber tudo direitinho e eu não decidi, eu decidi outra coisa, né? Então, a vontade é aí onde que joga, né, as nossas ações, né, a nossa ética, o nosso comportamento na sociedade. Então, estou lá diante do armário e aí tem uma infinidade de roupas e eu vou escolher que roupa eu vou colocar naquele dia. Bom, dentro dessa escolha, o meu desejo, né, é estar bem apresentada, isso é bem que eu quero. Quero estar bem apresentada naquela circunstância X, seja o trabalho, seja a festa, o que for, né? Então, eu vou olhar aquelas roupas e tem roupas que eu já sei que não são adequadas às circunstâncias. Eu vou para o trabalho, não serve a roupa de lazer, ou a roupa que eu vou colocar numa festa à noite, não serve, eu vou para o trabalho. Então, todas as outras roupas que não têm a ver com essas circunstâncias já ficam de fora necessariamente. Então, eu vou escolher como eu vou chegar àquele bem. Então, essas estão de fora. Depois, posso ter alguns critérios de escolha, né? Aqui em São Paulo, a gente pode pensar, bom, essa roupa, ela me permite ter aquele efeito cebola, né? Aquele efeito que eu começo com o casaco e vou tirando, né? Cada vez mais até a hora do almoço e depois eu vou colocando de volta, para voltar para casa, né? Então, essa roupa me permite isso? Ou, essa combinação está adequada? Ou, que roupa que eu usei ultimamente, para não repetir, né? O que for, né? Quer dizer, eu vou para uma festa, né? Eu sei que tal pessoa, né? Meu namorado, minha namorada, eu sei que ela gosta daquela roupa, então eu ponho aquela roupa, né? Porque ela gosta. Então, existem critérios. Então, eu vou ver como eu vou atingir aquele bem que eu vejo que é de estar bem apresentada onde eu estiver, né? Não dá uma gafe, né? Não cometer uma gafe. Então, esse é o bem e depois a escolha da roupa, propriamente dita, é o meio que a gente vai colocar. E aí eu atuo. Eu ponho a roupa e ok, né? A vontade, ela está sempre chamada à ação, né? Quando a gente para na intenção, né? A intenção é o desejo daquele bem, né? Eu não faço nada com isso, né? Ainda que tenha o movimento da vontade, aquilo lá não se concretizou. Por exemplo, você tem uma vontade de ajudar as pessoas que passam necessidade, eu vejo que aquilo é um bem para ela, um bem para mim, né? Porque daí eu saio do meu individualismo, convivo com outras realidades, me faz crescer enquanto ser humano, né? Eu queria muito, mas eu nunca faço nada, né? Porque me dá preguiça, tem gente até que me convida, mas eu não vou. Então, ficar ali no campo dos desejos, aquilo lá não tem uma eficácia de fato, né? Aquilo lá, só os desejos não vão me fazer uma pessoa boa, né? A gente tem que partir para a ação, para conquistar esses bens, né? Então, a vontade tem esses dois momentos, o desejo e depois os meios, né, a escolha propriamente dita que vai me levar àquela ação. Bom, quando a gente fala que não há nada mais belo do que o homem virtuoso,
Isso é muito interessante, por quê? Né? Veja bem, quando a gente entra num site de uma empresa, né, você vai vendo quem somos, né, provavelmente na história, alguma coisa parecida com essa, você vai ver ali missão, visão, proposta, propósito e valores. Então, nos valores você vai ver o que aquela empresa valoriza. Então, vai ter coisas como honestidade, como transparência, respeito, tolerância e outras, né? Outras virtudes no fundo, né? Virtudes que aquela empresa espera que qualquer pessoa contratada viva, independente do nível hierárquico que a pessoa tem naquela igreja, naquela igreja, naquela empresa, né? Então isso daí é um básico que é diferente de outras coisas que a empresa espera de você, né? Que ser uma pessoa inovadora, criativa, que tem mais a ver com habilidades, né? Proativa, embora a proatividade tenha umas virtudes aí na base, mas é diferente, né? Outra coisa são esses valores que nos movem, né? Quais são os nossos valores, que isso, hoje em dia, a gente tem se confrontado tanto, né? Por causa do nosso país e outras situações que acontecem no mundo, a gente para e se pergunta, bom, quais são os meus valores? O que eu estou querendo dizer com isso quando eu falo quais são os meus valores? São aqueles valores que me guiam na minha conduta, né? Na minha ética, não só ética profissional, mas em qualquer lugar, né? Eu não posso ser uma pessoa no trabalho, outra em casa e outra com os meus amigos, não. Eu sou a mesma pessoa, né? Então, quando você vê que é belo um homem virtuoso, né? Quer dizer, não há nada mais belo do que um homem virtuoso, um ser humano virtuoso, o que eu quero dizer é que essa pessoa, né, pela beleza das suas ações, né, pela sua ética, a gente pode dizer, ela desperta em mim algo que me faz lembrar que eu sou um ser humano chamado a coisas grandes. Não quero dizer feitos, né, grandes, uma pessoa que, sei lá, ganhou o prêmio Nobel, não. Uma pessoa que está chamada a ser grande, um ser humano completo, né, pleno. Então, essa pessoa, ela serve de exemplo para mim, né? Ela me inspira, né? Quer dizer, o que ela tem? Ela me dá um movimento estético, né? No primeiro vídeo eu falava sobre isso, quer dizer, a estética, ela nos desperta, né, para nos lembrar, né, nos lembra de que nós somos seres humanos, nós não somos nem animais e não somos deuses, nós somos seres humanos. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem virtude, e essa virtude ser uma virtude verdadeira naturalmente, ela vai ser bela naturalmente, ela vai ser comunicada sem que a pessoa precise ficar fazendo grandes discursos, né? Aquilo lá vai aparecer, aquilo lá me inspira, né? As palavras podem ser inspiradoras, mas as palavras vão embora com o vento. A atitude de uma pessoa, ela emana, né, essa beleza e que me desperta, que faz com que eu queira viver também aquelas virtudes, me move a minha vontade, né? Por isso que os bons exemplos são tão importantes, né, na nossa educação básica em casa que a gente pode ter, mas também na escola, né, professores que sejam exemplares, né, que sejam modelos de virtude, porque a gente olha aquilo e a gente quer ser igual, porque aquilo lá é belo, né? Belo, uma pessoa que ela se doa é uma pessoa que a gente acha bela, naturalmente, né? A gente se liga a ela, né? Porque aquilo lá transparece, né? Aquela atitude é uma atitude digna do ser humano, né? Aquela sim é uma vida que vale a pena ser vivida e eu também quero que a minha vida seja uma vida plenamente vivida, né? Porque é assim que eu vou chegar à felicidade, né? Bom, então por hoje o que eu tinha para falar era isso. A gente vai ver mais sobre a vontade quando eu falar sobre a liberdade. Então, semana que vem vamos falar sobre as emoções, que é todo um mundo, né? É o que dá colorido à nossa vida, né? Embora ela esteja submetida à vontade, né? Isso a gente vai ver e vai ser um momento, acho, da gente pensar muito, porque hoje na nossa sociedade a gente tem um grande estímulo, né, ao sentimentalismo, que é agir de acordo com os sentimentos, que a gente já sabe, porque a gente tem experiência, basta puxar pela sua memória, que não é a coisa mais sábia a fazer,
né? Quantas vezes a gente já não se arrependeu de ter se deixado levar? É isso que a gente fala, né? Ai, me deixei levar pela gula, pela ira, me deixei levar, sei lá, pelo que for, né? Pelo trabalho, descuidei ali do cuidar da minha família, me deixei levar. Me deixar levar é o quê? Né? O sentimento me arrasta. Agora, nós somos seres humanos. Os animais se deixam arrastar pelas suas emoções e tá ótimo, porque essa é a natureza deles. A nossa é diferente, né? A nossa não é se deixar arrastar, a nossa é a gente que conduz, né? É a vontade, né? Quer dizer, essa vida é minha, né? Essa ação é minha ação, e eu me conduzo, né? Eu não me deixo conduzir ou me amarrar por sentimentos, tá? Então, mas isso a gente vai aprofundar na próxima semana e eu espero ver vocês, né? Espero que vocês gostem dos vídeos que eu tô fazendo, podem curtir, esses vídeos também vão estar no canal do YouTube da Koiné, Ética Social e Cultura Organizacional. Se vocês gostarem dos vídeos, podem compartilhar e na semana que vem a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau!